E aí galera, tudo bom? Eu aqui de novo, viu pessoal? Agora para trazer para vocês um comentário de tema, certo? Afinal de contas, como você bem sabe, nós estamos aqui para que você tenha uma produção completa. Produção essa que vai trazer para você a segurança de uma nota alta. Meu nome é Eric Soares e eu trago para vocês a pontuação alta do seu texto. Vem comigo, ó. Comentário de tema, hoje a gente vai trabalhar com um comentário de tema, especificamente já localizando a estrutura textual que nós vamos trabalhar. Então, encaixando comentário e estruturação do texto, certo? Porque tem uma dica que é bem preciosa. Que dica é essa? Se você retirar do seu texto, do comentário do tema, um direcionamento para a produção textual, isso vai facilitar a sua vida, fazer com que você ganhe pontos e fazer com que você tenha uma racionalização de texto muito mais útil, muito mais eficaz, muito mais funcional. É isso que vai te garantir a nota alta. E é a partir daí que nós vamos fazer esse comentário, certo? Trouxe um tema aqui para vocês, vamos lá. Qual é o tema que eu vou trazer para vocês hoje? Vejam comigo. Nós trazemos esse tema aqui, ó. Os desafios para a evolução social das crianças por meio da participação familiar. Um tema extremamente atual, traz um problema, uma discussão que envolve a questão de família e desenvolvimento infantil, algo muito pertinente, tá? E ele é um tanto quanto subjetivo, então, teoricamente, ele traria pra gente uma série de dificuldades. Vamos ver como é que a gente destrói essas dificuldades, fazendo com que o nosso texto se torne bem funcional. Vamos lá. Primeiramente, o primeiro truque é você encontrar o eixo temático. Veja bem, ó. Eixo temático. Que eixo temático é esse? O eixo temático é aquela classificação do tema baseado justamente, pessoal, naquela semelhança de cada um deles. Por que isso é importante? Porque vai facilitar para a gente o direcionamento de repertório sociocultural e de uma linha argumentativa mais funcional, certo? Como é que vamos funcionar aqui? Eixo sociedade. Por que esse eixo é o eixo sociedade? Por um motivo bem simples, ó. Eu tenho um grupo social, que são as crianças, que envolve-se dentro dessa discussão temática. Quando eu tenho crianças, pessoal, eu tenho necessariamente uma relação de uma minoria social, de um grupo específico, um grupo que sofre um problema. Então nós temos aí esse direcionamento para crianças, beleza? Fechou. Esse é o primeiro detalhe que você deve fazer quando você estiver trabalhando com o tema. Depois que eu localizei o eixo temático, eu vou para um outro ponto importante, que é a garantia da abordagem completa do meu texto, tá? Do meu tema. Garantia da abordagem completa do tema. Por que isso é importante? Porque nós vamos trabalhar na perspectiva de que você vai ter, se você tangenciar o tema, você vai ter uma nota, lembrando, 40 pontos na 2, competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5. Dessa forma, se você deixar o seu texto tangenciado, se você não tomar os cuidados para uma abordagem completa do texto, por melhor que seja a sua redação, você necessariamente terá um problema de desvio do tema e isso vai gerar uma catástrofe, beleza? Isso não vai acontecer com a gente porque nós vamos estar preparados. Como? O que eu vou fazer? A partir dessa frase tema, os desafios para a evolução social das crianças por meio da participação familiar. Você vai pegar 3 elementos, 3 expressões dentro da frase tema que facilitaria a sua vida na hora de você direcionar esse tema aí. E é justamente esse momento em que os corretores vão analisar para saber se você abordou de forma completa ou se você não abordou de forma completa o seu texto. Então como é que nós vamos ter aqui, ó? Que palavras são essas? Eu quero que vocês localizem. As 3 palavras, elas são muito bem direcionadas. Uma que vai dar a noção de problema, porque vale lembrar que isso aqui é uma situação, problema diante da qual eu devo posicionar-me. Então eu sei que vai ter que ter uma expressão aí que indique uma situação problema. Eu tenho os desafios. Aí quando eu tenho os desafios, o que eu faço? É interessante que essas palavras se repitam durante o texto. Então é interessante também que eu tenha sinônimos delas. Já direcionei aqui para vocês, ó, de desafios. Enfrentamento, urgência, dificuldades, são palavras que indicam essa ideia de problema, certo? Outra coisa, lembra que eu falei do eixo sociedade? Pois é, essa é outra palavra-chave. Se eu deixar de falar da criança, eu vou fugir do tema. Como assim, professor? Se eu tenho uma primeira palavra que indica uma situação, problema, a segunda palavra vai indicar o tema, crianças. Se eu não falar de crianças, eu vou zerar minha redação. Simples assim. Então é interessante também que eu saiba alguns
há alguns sinônimos de crianças. Aqui nós temos infantes, infantil, pueril, são palavras que vão indicar esse direcionamento aí para criança, beleza? E a outra palavra, que também é de muita importância, é quando eu vou trabalhar, pessoal, a questão da especificação desse problema. Onde é que está o problema aqui? O problema, eu tenho desafios na participação familiar. Então, essa participação familiar é o que vai especificar o meu direcionamento do problema. Aí eu tenho um grupo familiar, laços afetivos, parentes, são palavras que você vai poder utilizar dentro do decorrer do seu texto, beleza? Feita essa primeira parte, você já tem aí a garantia de não tangenciar o seu tema, certo? Vale lembrar que a criação da tese pode partir do ponto da paráfrase da frase inteira, tá? Então você traz a frase inteira, desconstrói ela dentro de uma tese, a ideia central do seu texto, aí você tem a garantia da não fuga do tema, do não tangenciamento do tema. Fechou? Depois disso, eu vou pensar no seguinte: repertório sociocultural. Vou pensar em como é que eu organizo isso. Aí eu tenho aqui algumas sugestões para vocês. Nós temos dois pontos importantes: família, crianças. Crianças, família. Isso aí já me remete a uma série de questões, uma série de conhecimentos que eu posso utilizar. O que eu direcionei aqui? O Estatuto da Família. O Estatuto da Família, gente, é um projeto de lei, tá? Um projeto de lei que visa a proteção desse grupo social, que também é previsto na Constituição Federal Brasileira. A família é vista como a base da sociedade, certo? Então, o Estatuto da Família. Outra coisa também, nós temos aqui, ó, o Estatuto da Família é um projeto de lei de número 6.583/2013, tá? 13 ali significa 2013. E aí a gente vai dar umas pequenas explicações do que é essa questão do Estatuto da Família. Lembrando que esse material vai estar à sua disposição, vai ser compartilhado ainda neste momento com vocês, beleza? Então, direcionando aqui, nós temos o Estatuto da Família que eu posso citar. Outra coisa que eu posso citar aqui, ó, o envolvimento e a participação familiar no ambiente escolar é previsto por lei, viu, pessoal? O que nós temos aqui? A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, os três: Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases. Tem a família tem o dever de participar da construção educacional da criança, tá? Então são três repertórios que você pode destacar também. Os três falam exatamente isso, da obrigação da família em participar dessa formação educacional da criança, beleza? Então são outros aí que você pode destacar. Outras coisas, agora sim, de maneira direcionada. Pois bem, se eu vou trabalhar na introdução, seria interessante eu trabalhar de uma maneira mais ampla para especificar para o meu tema. Como é que eu faço isso? A sugestão é simples. Se você destacar o ECA, Direitos e Deveres, olha só, é um trechozinho do ECA. Absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso aí é o quê? Isso daí, pessoal, é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu destaquei para vocês, ó, convivência familiar. Isso é um direito da criança previsto nessa lei aqui que estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, beleza? Nesse caso aqui, no caso da infância, a lei mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado aí em 1990, tá? Então o direcionamento aí que o ECA é uma maneira de você iniciar o seu texto, beleza? Dando continuidade, se liga aí na dica. Veja bem, tem um livrozinho chamado Cidadão de Papel, de um jornalista brasileiro, sociólogo brasileiro chamado Gilberto de Menstein. Por que ele é interessante? Olha só, o Cidadão de Papel é um livro de Gilberto de Menstein, publicado no Brasil em 1994, pela editora Ática, e vencedor do Prêmio Jabuti. Então um livro extremamente premiado, tá? E serve demais para a gente trabalhar com isso. Por que ele serve com o tema? Ele aborda os direitos da criança e do adolescente e a sua aplicação na sociedade brasileira. Ou melhor, a falta de aplicação na sociedade brasileira, tá? Então, esse daqui é bem interessante. A obra discute o papel dos jovens como cidadãos de deveres e de direitos, e também analisa documentos importantes como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o objetivo de propor reflexões sobre quais partes são respeitadas e quais são negligenciadas pelos governantes. Então, basicamente, o Cidadão de Papel, pessoal, ele traz o seguinte direcionamento. Você tem
Crianças que são cidadãos, crianças e adolescentes que são cidadãos e possuem direitos e deveres. Porém, a ineficácia, a precariedade governamental acaba negando a eles esses direitos. Então, é um livro que cabe perfeitamente ao repertório produtivo dentro da nossa construção textual. Fechou? Então, olha aqui, O Cidadão de Papel. Outro que você pode colocar. Um detalhezinho aí, uma curiosidade para vocês. Você sabia que abandono intelectual é crime? Como assim, professor? Imagine só você que uma família tem uma criança em idade escolar e que essa criança, por negligência familiar, não vai à escola. Pois isso, pessoal, pasmem, é crime. Pode, além de fazer com que você perca a guarda da criança, pode até levar à prisão, tá, dos pais. Certo? Então, abandono intelectual é crime, certo? A extinção do poder familiar pode se dar de forma natural ou ainda pelo ato judicial, tá? Então, você pode, primeiramente, nós estamos falando aqui de perda de guarda. Então, nós temos aqui uma série de concepções. Outra coisa interessante, que você é interessante saber, o conceito de criança. Então, historicamente, esse conceito foi se transformando, tá? Por exemplo, nós temos aqui na Idade Média, essa concepção ela é bem recente, de criança, tá? Eu diria até século XX. Mas o século XV aqui, ó, a concepção da infância que conhecemos hoje vem evoluindo, se desenvolvendo desde o século XV. Foi no fim desse século que começaram a acontecer as mudanças, tá? Na Idade Média, a infância, ela terminava para a criança ao ser esta desmamada, tá? O que acontecia por volta de 6 a 7 anos de idade. Então o que acontece? Uma criança passou de 6 anos, 7 anos, já não era mais criança. E um outro detalhe importante também é saber que a criança não era tratada como a gente trata hoje. Uma criança, ele era tratado como um adulto pequeno, certo? Então não havia nenhum privilégio, nenhum condicionamento diferenciado para qualquer que seja a criança, beleza? Então essa concepção de criança veio mudando e a gente conhece hoje, ela foi desenvolvida a partir do século XX mesmo, beleza? Tranquilo? Então são algumas curiosidades sobre esse tema que a gente está trabalhando. Agora sim, bom, sabendo alguns repertórios já, algumas curiosidades sobre o tema, eu posso trabalhar agora com a linha argumentativa. Aqui é o planejamento que eu vou fazer a partir do meu texto. Vamos lá. Opa, voltei um pouquinho. Primeiro argumento. Pessoal, qual é o grande problema da família não acompanhar seus filhos? Você tem um problema de falta de tempo. E por que as pessoas não têm tempo? Ora, porque precisam trabalhar. E precisam trabalhar porque nós vivemos num sistema capitalista. Então você vai falar da influência das indústrias, o aumento do custo de vida, a necessidade do aumento da carga horária. Tudo isso tem consequências. Quais são as suas consequências? Redução do tempo para o convívio familiar, diminuição do acompanhamento familiar no desenvolvimento infantil e abandono afetivo das crianças. São alguns problemas da sociedade contemporânea. Fechou? E isso daqui, pessoal, vai gerar uma série de problemas. Eu exemplifiquei esses problemas. Quais são eles? Evasão escolar, aumento do consumo de drogas e a violência. Beleza? Então são alguns exemplos dos problemas que podem ser enfrentados quando você tem pouco tempo dedicado a essas crianças. Então, aí, fechou. Repertório. Como é que eu posso usar? Eu posso usar o repertório de uma autoridade. Eu tenho aqui Simone de Beauvoir, uma socióloga muito importante na história da teoria mesmo sociológica. Então você tem aqui uma frase dela que é bem interessante. Ó, seja qual for o país, capitalista ou socialista, o homem foi em todo lado arrasado pela tecnologia, alienado do seu próprio trabalho, feito prisioneiro, forçado a um estado de estupidez. O que acontece? Você está tão envolvido com o seu trabalho que você não presta atenção na sua responsabilidade humana com a sua família, beleza? Então aí é um processo de alienação, quando você privilegia e hierarquiza prioridades na sua vida, beleza? No caso aqui nós temos o trabalho em detrimento do desenvolvimento familiar. Outra pessoa que eu posso citar aqui, outra questão, é a questão do termo indústria cultural, levado aí pelos alemães Theodor Adorno e o Max Horkheim. Os dois falavam, pessoal, justamente nessa concepção de alienação pelo trabalho, da necessidade de aumento de consumo. É como se eu precisasse consumir mais. Se eu quero consumir, eu preciso trabalhar mais. Se eu preciso trabalhar mais, eu tenho menos tempo. Se eu tenho menos tempo, a minha família tem um certo abandono no que diz respeito a esse acompanhamento familiar. É o que a gente vê hoje, principalmente após o avanço do capitalismo e da globalização no século XX. Então a indústria cultural é um incentivo ao consumo que acaba exigindo maior tempo de trabalho e acaba me afastando do desenvolvimento familiar
e, consequentemente, do acompanhamento infantil. Beleza? Então eu tenho aí a primeira linha do argumento de número 1, que vai envolver sociedade. Argumento de número 2, como é que você pode colocar? Ah, já coloquei aqui a intervenção. Ó. Quem pode atuar sobre isso? A escola, em parceria com a mídia, por meio da orientação da importância do acompanhamento familiar. Alguém precisa botar na cabeça dos pais que eles precisam acompanhar as crianças. Quem é que pode fazer isso? Escola, a própria mídia pode ser esse incentivo, pode ajudar a escola nessa linha de pensamento. Você vai trabalhar através de aulas, diálogos sobre a importância da convivência para o desenvolvimento infantil. O detalhamento, com o envolvimento da comunidade, disseminação midiática e o efeito a fim de transformar a cultura de afastamento afetivo dos parentes próximos, tá? Então, primeiramente a escola vai atuar aí, mas como orientando mesmo, certo? Um outro momento, argumento de número 2. Se eu já trabalhei com a sociedade, um argumento mais histórico, agora eu preciso saber por que isso não funciona atualmente. Professor, e o Estado tem a ver com isso? Vamos ver aqui se ele tem a ver com isso. Você pode trabalhar com a ineficácia de políticas públicas. Por quê? Veja bem, se a família não está cumprindo o seu papel de acompanhamento familiar, quem devia cobrar isso? O Estado. Por quê, professor? Porque está na lei. Está na lei que a família, em parceria com o Estado, deve acompanhar o desenvolvimento educacional da criança. Está na lei, o Estado ele deve garantir a efetivação dos direitos, principalmente os direitos da criança e do adolescente, que são seres ainda vulneráveis, beleza? Então o que nós temos aqui? Precariedade de órgãos de proteção à criança, como o Conselho Tutelar, por exemplo. Isso é a falha 1. O Conselho Tutelar é aquele que acompanha, fiscaliza, aquele que vê se a família está realmente dando o apoio necessário para o desenvolvimento infantil ou se isso não está acontecendo. Se ele é precário, não tem como fazer esse trabalho. Se não tem como fazer esse trabalho, a criança fica numa situação de vulnerabilidade, certo? Falha 1. Falha 2. Ineficaz acompanhamento da participação familiar no processo educacional. Minha gente, as escolas falham nesse processo, porque não há um incentivo da participação dos pais, tá? Então, existe aí no Brasil um problema que é um problema educacional. Quando eu falo de desenvolvimento da criança, isso envolve necessariamente a escola, certo? Então nós temos aí esse ineficaz acompanhamento. Tudo isso aqui acaba, gente, na insuficiência do Estado impulsiona a atual situação de afastamento da família de suas responsabilidades. Então eu posso envolver o Estado dentro da discussão, dentro dessa perspectiva. Como é que isso poderia ser melhorado? Olha aqui. Constituição Federal de 1988, aliás, repertório, desculpa. Onde é que diz isso? Constituição Federal de 88, artigo 226. O que ele diz? A família é a base da sociedade e deve ter, pessoal, uma especial proteção do Estado. Então, isso daí é o que me permite dizer que o Estado deve intervir nesse processo de afastamento familiar. Beleza? A Constituição permite eu dizer isso. E a outra legislação que eu posso citar aqui é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º. Considera a criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, adolescentes, aquela de entre 12 e 18 anos. E um detalhe, por que eu coloquei essas duas coisas? Para você entender o que é criança e qual é a proteção que ela precisa. Criança e adolescente, artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então o que nós temos aí? Nós temos que a criança precisa necessariamente desse apoio governamental e social para o seu desenvolvimento, beleza? Então esses são os dois repertórios que me permitem dizer que o Estado tem obrigações para com a família. E proposta de intervenção para isso, o que a gente pode colocar? O próprio Estado. Nós temos um ministério agora que vai mexer com a família. Eu posso colocar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um ministério, gente, um detalhe. É a primeira vez que nós temos no Brasil um ministério que se envolve diretamente com a proteção à família. Então é interessante você citá-lo como agente. Ação. Incremento de ações fiscalizadoras, de possíveis abusos e assistencialistas para os infantes. Eu tenho que ter políticas públicas que assistam as crianças que são mais necessitadas e que cobrem, fiscalizem dos pais que colocam as suas crianças diante de uma situação de vulnerabilidade, certo? Para isso, eu vou estruturar órgãos responsáveis por esse acompanhamento, como o Conselho Tutelar, como nós já estávamos falando, tá? E ainda mais a questão educacional também, com o incremento do acompanhamento de psicólogos nas escolas, maior estruturação dos conselhos tutelares. Tudo isso para garantir o pleno desenvolvimento da criança.
Fechou, pessoal? Então aí é um comentário de um tema bem bacaninha para vocês. Eu espero ter colaborado. Meu nome é Eric Soares e eu vou garantir sua nota alta. Valeu!